Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Ecologia e Fiscalização, trazendo aí conhecimento de ecologia para vocês que vão atuar na fiscalização ambiental, seja a nível municipal, estadual ou federal, também para aquelas pessoas que dedicam ao estudo da ecologia em outras frentes, como nas universidades, colégios e assim por diante, ou às vezes as pessoas que têm curiosidade de aprender ecologia. E hoje vamos falar sobre nicho ecológico e espécies especialistas e espécies generalistas. Vou fazer um resumo aqui de nicho ecológico para os senhores, né? E falar sobre essas espécies animais que são espécies especialistas e espécies generalistas. O conceito de nicho ecológico, pessoal, nada mais é do que o lugar aonde o organismo vive, o lugar, a área aonde esse organismo vive. O organismo é a unidade fundamental da ecologia, é aquele ser dotado de capacidade de se evoluir, né? E ele faz parte de uma organização ecológica que vamos chamar de população, que é o grupo de indivíduos daquela mesma espécie que se distribui naquela área, no mesmo local, ao mesmo tempo. Então, o nicho ecológico é o local, é o lugar onde o organismo vive. Segundo os ecólogos, acharam oportuno distinguir o habitat de nicho ecológico. Então, onde mora o indivíduo, onde você encontra ele ali, é conhecido como habitat. O local, o lugar onde ele vive, naquele raio mais próximo àquela sua área de farrogeamento, é o local que a gente conhece conhecido como nicho ecológico, né? O nicho ecológico, então, é todas as formas pelas quais o organismo, a população ou espécie explora o seu recurso, né? É todas as formas pelas quais o organismo, a população ou a espécie explora seu recurso. Então, ele sai daquela zona sua de segurança, de conforto, migra ali perto da sua região, daquelas áreas, para poder conseguir alimento, né? Conseguir água. Né? Às vezes, por exemplo, um organismo, vou dar exemplo de um mamífero, né? Ele tem que deslocar aí quilômetros e quilômetros para conseguir água, por exemplo, né? E nesse espaço aqui que ele vai, ele consegue passar por zonas, né? Por áreas que são nicho ecológico de outras espécies, né? Então, vamos dar exemplo de uma área de lavoura ou uma área de desmatamento que sobrou, por exemplo, ali só um fragmento florestal. Aquele fragmento que sobrou, a gente considera que ele é um ecossistema, ele é naquela área é uma mancha de paisagem composta ali por vegetações de diferentes fitofisionomias, e sendo que nesse local você vai ter também diferentes espécies e várias populações ali existentes. Aí que eu vou falar daqui a pouco. Que populações são essas que vão ficar nesse local isolado? Por soja, por pasto? Que populações são essas? São populações especialistas ou populações generalistas, professor? Daqui a pouco eu vou falar. O importante é entender que essa paisagem que ficou, várias populações estão ali. E cada um daqueles indivíduos que ficaram nessas populações diferentes tem que ter o seu raio, o seu nicho, né, para buscar seus recursos. Como a área foi desmatada e foi reduzida a uma pequena paisagem, a tendência é que entre em competição, e embora que na ecologia a competição ela não é a principal condição para os organismos, a intenção deles é cooperarem, né? Porque a competição leva a predação, leva, né, as espécies. Aí vem a lei de Darwin, em que as espécies mais fortes tendem a prevalecer, as mais fracas tendem a ser eliminadas, então expulsas daquela área. E vamos falar isso em outra oportunidade. O que é importante entender é que aquele fragmento que ficou é composto por várias populações e cada indivíduo desse precisa de seu nicho para sobreviver, para buscar recursos, né? A ideia de habitat realça a variedade das condições às quais os organismos estão expostos à luz, clima, salinidade, predadores e competições. Né? Então, o habitat, a ideia dela é essa: é o habitat onde o organismo vive. Aquele habitat é o quê? Onde o local onde está exposto à luz, clima, salinidade, predadores, competições, fatores bióticos e abióticos. E o nicho é a condição que ele explora os seus recursos, aquele raio, aquela região que ele explora os seus recursos, seja um organismo onívoro, carnívoro, né? E assim por diante. Então, continuando aí, nós temos alguns conceitos, né, de nicho ecológico e trazemos aí o conceito de Hickliff, né, que fala que é o conjunto de todas as formas multidimensionalidade, né, que a natureza ela não é uniforme, né, ela é multidimensional. Os organismos têm seu papel na cadeia trófica, né, de absorver esses recursos. Então, o conjunto de todas as formas multidimensionalidade em qual cada indivíduo ou população, espécie, explora os seus recursos para sobreviver, né? Então, nós temos aí alguns conceitos. E falando sobre isso aí,
pode cair na sua prova ou ser interessante você discutir o que é o nicho fundamental e o nicho realizado. O nicho fundamental seria um nicho livre de interações de efeito negativo, competição ou predação. Nesse caso é uma concepção hipotética, porque não tem como o indivíduo sair do hábito dele ali, explorar seus recursos de maneira a não sofrer competição ou predação. Então, o indivíduo, o ciclo ecológico, a cadeia trófica, ela está o tempo todo se movimentando, né? Onde os indivíduos, presas e predadores, se competem, né? E tentam competir por espaço, por recursos, e a lei ecológica é bem clara: os mais fracos tendem a ser eliminados e os mais fortes tendem a prevalecer e dominar aquela área. Então, a ideia de nicho fundamental que seria o seguinte, que teria aquela espécie, vamos dar um exemplo que a gente falou agora há pouco da mancha de paisagem que ficou isolada naquela área de desmatamento, por exemplo. Se tivesse uma espécie ali, por exemplo, de macaco, só o macaco ali ele ia explorar aquela região só dele. Isso não existe, isso é só uma situação hipotética. Naquele fragmento não ficou só aquele macaco, aquele indivíduo. Ficou outras populações de macacos, saguis, répteis, anfíbios, mamíferos. Então a competição ali, ela vai ser acirrada. Professor, nesse caso então, que o nicho fundamental, né, seria interessante, uma espécie, é igual você pegar um indivíduo e colocar ele no zoológico preso lá. Ele é um nicho fundamental, ele tem toda aquela área para ele viver sozinho. Isso se aplica na natureza. Na natureza, o tipo de nicho ecológico que a gente encontra é o nicho realizado. E aí o autor fala o seguinte: o que seria nicho realizado? Seria o nicho sujeito a interações de efeito negativo, mais provável na natureza. Ou seja, aquele indivíduo que ficou naquele fragmento florestal, ele vai ter, ali vai ter uma, duas, três, quatro, cinco espécies naquele fragmento florestal. Vai ter a presença de outras espécies, né, de outros indivíduos competindo com ele mesmo, né? Então, essa é a situação. Você entra hoje no fragmento florestal, você como biólogo ou até mesmo qualquer pessoa leiga, se ela observar bem quando ela está no ambiente, ela vai ver que de cara já você vai ver várias populações, várias espécies de plantas diferentes. Você tem espécies de plantas que competem com outras plantas. Vamos dar exemplo aí. Vou dar um exemplo de espécies nativas, né? Algumas trepadeiras, né? Que são influenciadas pelo calor, pela quantidade de sol, disponibilidade de oxigênio. Elas crescem e começam a tomar conta da borda do mato, né? E começam a predar, começam a dominar essa margem, essa beira do mato. A gente chama isso de efeito de borda. Aí o que acontece? Espécies generalistas que estavam ali começam a dominar aquele ambiente. Vou falar agora há pouco de espécie generalista e especialista. E você tem por outro lado também espécies de aves, diferentes espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios. Professor, mas isso muda ao longo do tempo? Sim, muda ao longo do tempo. Uma coisa é você fazer um levantamento florestal, um levantamento florestal, fazer ali um levantamento fitossociológico naquela parcela de cerrado, naquela parcela de paisagem que sobrou, fazer um levantamento faunístico, né? E depois voltar lá depois de um ano e fazer aquele estudo novamente. Vários estudos existem aí na ciência, publicados, né, sobre o efeito do desmatamento nas áreas sujeitas a áreas isoladas, né, parcelas isoladas. Você vai achar estudo de anfíbios, répteis, aves, né, em parcelas isoladas de vegetação nativa. Os efeitos da degradação ambiental, do impacto ambiental, da redução dessas áreas sobre esses indivíduos. E a tendência é que, ao longo do tempo, a riqueza de espécie tende a diminuir. E aí, nesse momento que a gente vai entrar, aproveitar a oportunidade para falar de espécies especialistas e espécie generalista. A tendência, tá? É que a tendência é que áreas isoladas, fragmentos isolados, ou seja, fragmentos menores, sem conexão com fragmentos maiores, sem conexão com área de preservação permanente, com recursos limitados, a tendência é que espécies generalistas tendem a sobressair, a dominar aquele ambiente. E o que é espécie especialista e espécie generalista? A espécie generalista possui grande amplitude de nicho,
sendo capaz de explorar diferentes ambientes ou recursos. Vou dar um exemplo para você do de Delfos, né, que é o gambá. O nicho ecológico amplo, ou seja, explora grandes variedades de recursos. O gambá é uma espécie generalista. Para quem está ouvindo algum biólogo que é especialista em mastofauna, o gambá você encontra ele em diferentes pontos de paisagem. Você encontra gambá dentro da cidade, dentro da área urbana, né? Então, se você desmatou e sobrou ali um pedacinho de vegetação, ele vai conseguir sobreviver ali, porque ele vai conseguir sair também daquele local e ele explora diferentes recursos. Diferentes recursos. Já se for uma espécie especialista, vamos dar um exemplo aqui, espécie especialista, quando indivíduos são capazes de explorar um único recurso. Vou dar o exemplo do koala, né? Possui um nicho ecológico limitado, restrito, a espécie explora poucos recursos. O koala ele é uma espécie que o autor deu como exemplo, que ele alimenta de um tipo de planta só, na seguinte condição: cortou aquela planta, desmatou aquela área, a espécie vai embora junto com aquela planta também. O animal não vai ficar por ali, vai buscar sobreviver, buscar outras manchas de paisagem que tem aquele recurso para sobreviver. Ou seja, ele está limitado àquele tipo de recurso. Não tem. Se naquela grande área tinha vários pontos de fitofisionomias dentro daquela grande área que tinha essa planta para ele alimentar aquele animal, aí você desmata e sobra só um pedacinho de mato, e não tem essa planta para ele alimentar, o que acontece? Ele vai ter que... a tendência de ser extinto naquele fragmento é muito grande, é muito significativo. Já essas espécies generalistas, como ratos, alguns marsupiais, algumas aves, alguns anfíbios e répteis, também tem anfíbios e répteis que são generalistas, conseguem ficar naquele local. Vou dar um exemplo meu mesmo como biólogo. Eu trabalhei numa mineradora há muito tempo e fui contratado para fazer o monitoramento da herpetofauna local. Quando eu cheguei lá, eu peguei os estudos que fizeram antes, né, o levantamento herpetofaunístico, que fez antes da instalação da mineração, para que eu pudesse comparar meus dados coletados na época de chuva e na época de seca naquela mineradora. Tinha mais de 90 espécies de anfíbios naquela região toda, né? E eu só consegui, após vários estudos, várias incursões em campos, diferentes métodos de coleta de amostragem, eu só consegui 29 espécies. E a maioria delas eram espécies comuns em várias áreas de fragmento, áreas urbanas, ou seja, as espécies especialistas que estavam ali, com a introdução, com a chegada da atividade impactante, que é a mineração, essas espécies tiveram que sair ou foram, né, eliminadas daquele local. Isso a gente vai falar lá em impacto ambiental, que é tema aí do concurso público do IBAMA. A gente vai estar falando depois nas instruções de impacto ambiental. Então, os generalistas são pouco exigentes, apresentam hábitos alimentares variados, alta taxa de crescimento e alto potencial de dispersão. Estes fatores permitem que os animais vivem em áreas de vegetação mais aberta e mata secundária. São chamados generalistas por causa do alto grau de tolerância à capacidade de aproveitar eficientemente diferentes recursos oferecidos pelo ambiente. Aí você tem alguns exemplos de espécies generalistas, como o sabiá laranjeira, o sanhaço, pica-pau, gambá, morcegos, entre outros. Então ele tem essa capacidade de usar outros recursos, né? E essa tolerância de aguentar essa alteração no hábito e no nicho ecológico. Já a espécie especialista, ao contrário dos primeiros, são exatamente exigentes quanto a hábitos que ocupam. São espécies mais exigentes, que evolutivamente precisaram de condições específicas para sobreviver, né? São animais que vivem em áreas de floresta primária ou secundária em alto grau de regeneração, apresentando uma dieta bastante específica. Para este grupo, a alteração em ambiente significa a necessidade de procurar novos ambientes e apresentar condições semelhantes aos anteriores. Então, desmatou aquela área, vai migrar para outra área para buscar paisagens semelhantes a que ele ficava. E se não tiver? A tendência de extinção local, né, é muito grande. E aí um fator importante, nessa situação aí, essas espécies procuram áreas vizinhas, por isso que elas vão próximo a áreas urbanas, vai começar a encontrar aquele animal em outras áreas que não encontrava antes. No caso da onça, ele vai começar a bater animais nas fazendas, porque sua área de vida, né, ela foi destruída, foi reduzida a pequenos fragmentos florestais. E ela precisa sobreviver. O nicho ecológico é amplo, né? E os recursos são específicos, então ela tem que se virar. E aí começa a demonstrar, né, para o ser humano a sua capacidade
de evoluir e também de sobreviver. E às vezes isso gera alguns impactos, né? Algumas preocupações para os seres humanos, no caso, falando do caso da onça, por exemplo. Ocorre também a necessidade de grandes áreas para sobreviverem, sendo que sua redução pode ocasionar impossibilidade de encontrar parceiros para a reprodução, comprometendo o número de indivíduos da espécie, podendo levá-los à extinção. Alguns desses animais, por representarem o topo de cadeia alimentares, possuem um número reduzido de filhotes, o que dificulta ainda mais a manutenção dessas populações. São estrategistas K. Animais de estratégia K, aqueles que têm poucos filhotes, poucos descendentes, têm cuidado parental e precisa alimentar bem os filhotes para que eles cheguem à fase adulta. Apenas 3% chega à fase adulta. Exemplo aí, onça pintada, o monocarvoeiro, né, que as jacutingas, gavião-pombo, dentre outras espécies. Pessoal, era o que eu queria falar para vocês hoje, encerrando aí a terceira etapa de ecologia, né, para a fiscalização ambiental. Essa etapa 1, 2 e 3, falando de alguns conceitos muito importantes, conceitos básicos, né? Conceitos estes que estão previstos aqui no edital para fiscalização. Se você olhar aqui, você vai ver que ecossistema, bioma, biota, né? Ecologia. Então é importante, não só para o concurso, mas como também para você fazer seus relatórios técnicos, tá bom? Nos vemos agora nas próximas instruções, que as instruções elas serão divididas em 3 partes, né? A parte de legislação ambiental, a parte de ecologia e a parte de impactos ambientais. Impactos ambientais também previsto aqui no edital do IBAMA, sobre o que é impacto ambiental, o que é impacto direto, indireto, de curto e longo prazo, os tipos de impactos ambientais, nós trazeremos aqui no canal Ecologia e Fiscalização. A tendência, pessoal, é que nossas aulas sejam na quarta e no domingo, às 20 horas, certo? Muito obrigado a todos pela paciência e por também assistir aí nossas instruções, que são bem simples e objetivas para vocês. Já deixa o seu like aí, curte o vídeo, é importante curtir, deixar o like, o YouTube entende que esse canal, que os vídeos são importantes para o conhecimento, é um canal educacional, né? E abaixo aqui do vídeo deixo a descrição dos tópicos dessa nossa instrução, bem como também o nosso canal de apoia-se. Você pode apoiar o nosso canal aí, né, quando você quiser, é só clicar no link abaixo aí e deixar aí o seu apoio para a gente também. Forte abraço a todos, até a próxima instrução, Ecologia e Fiscalização, ajudando vocês aí nessa luta em prol do meio ambiente. Forte abraço a todos.